A palavra de Deus vai nos dizer assim: Jesus propôs-lhe uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isto. E replicaram: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais também tirar o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo de colheita direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Até aqui, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então essa passagem, né, ela é uma passagem clara aí dos fins dos tempos, né, que vai ser o dia do julgamento, o dia do juízo final, onde o Senhor vai separar o joio do trigo. Mas eu queria trazer com vocês uma reflexão mais individual, mais intimista aqui, da gente saber que a gente é o joio e o trigo. Opa! Eu quero Essa não tinha ouvido não, rapaz. Eu quero que a gente reflita hoje nisso, que a gente é o joio e o trigo. Da mesma forma. Na mesma pessoa. Da mesma pessoa. Então, às vezes nós olhamos essa passagem e nós pensamos assim, né? Eu sou o trigo. O que está do meu lado talvez seja joio, mas eu sou o trigo, né? Mas aqui eu quero trazer para vocês que nós somos o joio e nós também somos o trigo. Levando para o lado da agricultura, eu conheço o trigo, eu não conheço o joio. Eu tenho uma curiosidade muito grande para conhecer, porque ele, já várias pessoas falaram que ele é bem parecido, né? Só o encaixamento depois é diferente, né? É idêntico. Na fase jovem dele não dá para perceber a diferença. Não dá para perceber. E aqui então o que acontece, né? Olha que interessante. Um homem tinha a sua terra e plantou a semente. Esses somos nós, né? Somos a semente. E aí, durante a noite, vem o inimigo e planta a semente ruim. O que é isso? Deus veio e plantou o homem. Deus veio e fez Adão, depois fez Eva, a semente boa. Deus plantou só a semente boa. E aí, depois à noite, vem a serpente, né, e planta a semente da dúvida, semente, né, do egoísmo, da autossuficiência. E aí Adão e Eva acabam caindo no pecado, então a semente má foi semeada também. Só que o terreno é o mesmo. O terreno do coração é o mesmo. O pecado não entrou em uma pessoa separada, senão ia ser dois Adão e duas Eva. Eles tinham sido feitos perfeitamente por Deus e ali eles estavam íntegros, na alegria, na paz, né? Na saúde, na vida eterna, só dominar a terra, mandar em tudo. E aí quando vem o inimigo e planta semente ruim, é no mesmo coração de Adão e Eva que ele planta. Então nós temos a semente boa, porque eu e você, nós somos batizados no Espírito Santo de Deus. Se caso você que está ouvindo não for batizado no Espírito, não tiver o sacramento, né, do batismo, que você possa ir até uma paróquia, a paróquia mais próxima da sua casa, para poder estar recebendo esse sacramento, né? Não importa se você já é adulto, já é velho, já está quase morrendo, mas ainda dá tempo. Dá tempo de ser batizado, né? Tá respirando, ainda dá tempo, aproveita. Então nós também recebemos, né, através do batismo, essa semente boa, mas também recebemos como herança a semente ruim. Né? Recebemos como herança dos nossos pais, Adão e Eva, recebemos essa semente ruim do pecado. Nós temos a tendência ao pecado, né? Nós temos essa inclinação ao pecado, é do humano, o ser humano, é isso. A própria sociedade muitas vezes ela induz a gente a isso, né? Ah, com certeza, né? A sociedade. A você a praticar o pecado, aquilo que a gente vê no meio que a gente vive, às vezes as pessoas que a gente convive, ela faz com que induz com que nós praticamos o pecado. Sim, o mundo é assim, né? Aquele que habita no mundo, ele quer que a gente seja assim, quer que a gente também deixe florescer mais essa semente ruim. Então, é uma luta que a gente já cresce
né, travando essa briga, travando essa luta. Quando a gente começa a ter consciência, quando a gente começa a aprender a nossa moral, aprender os nossos valores, nós sempre vamos estar brigando, combatendo entre o bem e o mal, fazer o certo e fazer o errado. Eu escolho, eu tenho essa opção de escolher entre o bem e o mal. E é interessante que aí os trabalhadores, né, que aqui são os anjos, né, para Deus são os anjos, eles falam assim: quer que a gente arranca, né, o mal, então? Quer que a gente arranca o joio? E Deus fala assim: não, porque é perigoso arrancar também o trigo. Então deixai-o até que eles amadureçam, e na hora de colher, primeiro vão ser arrancados o joio e depois o trigo. Então, nós crescemos como joio e como trigo. O padre Robert, numa confissão que eu tive com ele, ele falou algo muito interessante para mim, que ele falou: dentro do coração de um santo existe um pecador adormecido, e dentro de um coração de um pecador tem um santo adormecido. Então essa é uma briga constante que nós vamos ter. Às vezes a gente pensa assim, né? Quando que essa batalha vai acabar dentro de mim? Quando que eu vou parar de ter que me esforçar tanto para amar, para perdoar? Quando que vai acabar, né, esse meu orgulho que eu tenho que brigar tanto? Quando que vai acabar, né? E aqui eu quero dizer para vocês que não vai acabar. Não vai acabar até você morrer. Até o último suspiro a gente vai estar brigando com o nosso orgulho, nossa vaidade, brigando contra a luxúria, porque o nosso corpo, o nosso humano, ele quer isso. Ele quer isso, ele quer comer bastante para ter energia, e depois quer descansar bastante para armazenar energia. Ele é orgulhoso porque ele quer cuidar dele mesmo, é uma autopreservação, né? Cuidar do corpo, se proteger, não se arriscar. Então, eu não me arrisco a ajudar o outro, eu não me arrisco a ser para o outro. Por quê? Porque eu quero me autopreservar. Não tem outro motivo. Não é porque você, eu só tô com preguiça. Não, é porque talvez você faça alguma coisa que você vai se ferir, vai ser magoado, vai ser traído. Então, a partir do momento que eu não me lanço ao outro, é porque eu só estou evitando de me machucar. Então, eu quero proteger o meu corpinho. Com a mídia agora, com toda a parafernália que a gente tem na mídia, né? As pessoas, inclusive, estão mais isoladas. Existem alguns pontos que dá para participar, mas aquela participação do dia a dia, de pessoa mesmo, assim, diminuiu muito, né, Rafa? As pessoas preferem comentar num vídeo, curtir um vídeo, do que se ver pessoalmente e falar sobre aquilo, sobre alguma coisa. É muito mais fácil você pegar o celular na mão, curtir, compartilhar, e parece que você é amigo, né? Quem compartilha e curte alguma coisa que eu posto, esses são os meus amigos. Mas senta do lado da pessoa pra você ver. Senta do lado dela. Você não consegue trocar 5 minutos de ideia, porque você está tão acostumado ali no seu espacinho, no seu mundinho, para ficar guardadinho ali sem correr risco, que quando tem um outro do seu lado, você fica se estranhando. E se alguém me criticar, eu anulo ele das minhas redes, né? Se reclamar, se criticar, esse é meu inimigo. Não... Bloqueio. Bloqueio. Eu nunca recebo uma crítica achando que a pessoa quer o bem para mim. Eu recebo uma crítica achando que ela quer se sair melhor do que eu. Exato. Então, bloqueio, tchau, obrigado, fica aí, eu fico aqui, você aí, eu aqui. E aí, a gente, refletindo sobre isso, a gente também passa a entender aqui o perigo que é, porque realmente as raízes do joio, elas se entrelaçam com as raízes do trigo. Então, realmente não dá para separar uma coisa da outra, não dá para anular essa parte nossa. Nós temos que aprender a crescer e lutar e brigar com isso o tempo todo. Eu também queria mandar um abraço pro padre, né, pedir sua bênção e agradecer a ele. É providente que ele está ouvindo. Queria agradecer de coração porque a gente teve um encontro para pregadores domingo, dia 19, no dia do final da Copa. E teve um encontro lá de pregadores junto com a missa dele, né? Foi lá na paróquia São Benedito. Nós participamos da missa e depois continuamos o encontro. Agradecer aqui de coração que ele nos acolheu super bem. Infelizmente eu não pude estar ali, né, e dar um abraço nele, que eu estava meio que correndo atrás das coisas. Mas na hora da missa foi essa passagem, foi esse evangelho. E na homilia dele, ele falando sobre o joio e o trigo, e na hora que ele falou assim, e não dá para arrancar uma coisa que sai a outra, foi nessa hora que veio essa interpretação para mim.
falando assim que às vezes a gente quer que a pessoa seja melhor, às vezes a gente quer que a pessoa, né, podia ser melhor, ou eu mesmo ser melhor. E nessa hora que ele falou que não dá para arrancar, ele até gesticulou assim, que não dá para arrancar, me caiu essa ficha e falei assim, caramba, não dá para arrancar o lado ruim da pessoa mesmo. Não dá para tirar as dificuldades da pessoa que ela tem, as limitações que ela tem, e nem as minhas. Então eu preciso compreender o outro. Eu preciso amar o outro nas dificuldades, nas limitações, e antes de olhar com julgamento, olhar com caridade, com amor, porque não dá para tirar o joio dela ainda, é só na hora final mesmo, só no último momento, assim tanto das pessoas como o meu também. Os meus. Então, me ajudou muito a partir desse momento da homilia dele, eu ter essa interpretação aqui, na hora o Espírito Santo inspirou dessa forma, e nos ajuda muito a aceitar o próximo, né? A querer lidar com o próximo, não desistir do próximo. Não somente abrir mão, não sabe, não deu certo, não tem paciência, eu também não tenho, pronto, acabou. Não, a gente tem que entender que todo mundo tem uma luta, todo mundo está lutando toda hora, não só com a sociedade, não só com a pressão, não só com coisas exteriores, mas também uma luta interna de lutar para fazer o bem. Aqueles que querem fazer o bem lutam constantemente para isso. Porque não é fácil a gente a todo momento estar disposto para ajudar alguém, para fazer o certo, para fazer o correto. Se alguém te der um troco errado, você está disposto a devolver o troco certo, ou até de certa forma ser prejudicado. Queria também propor para a gente imaginar como que seria, né, se a gente tivesse só o trigo, se a gente fosse só bom, não tivesse nossas inclinações para o pecado, não fosse necessário luta, não fosse necessário conversão, como que seria, né? Jesus nem precisaria ter morrido na cruz para nos livrar do pecado. O céu seria aqui, né? O céu seria aqui. E nós sabemos que esse não é o plano de Deus, né? O céu não é aqui, o céu é lá na nossa casa celestial que nos aguarda. Então também, se a gente parar para pensar, seria melhor, né? Não teria tanto sofrimento. Mas também a gente não seria provado no fogo. Não teria aprendizado. A gente não teria nada. Seríamos... Não consigo nem pôr em palavras o que seria essa realidade, mas eu tenho certeza que seria uma coisa fria, sem graça, né? Ou sem morna. luta, morna. Morna, e né, o que acontece com os mornos, né? Exatamente. Jesus vai vomitar. Vomita. Então não teríamos para que lutar, e quando não temos para o que lutar, a vida não faz sentido, nossa vida seria sem graça. É estranho falar assim, mas é justamente os desafios que tornam a vida bonita. É você saber que você precisa depositar sua confiança em Deus e junto com Ele vencer e sentir o verdadeiro sabor de uma vitória. E não simplesmente lutar e vencer sozinho e não ter graça uma vitória. Então, não adianta a gente querer se iludir achando que seria melhor se fosse só trigo, só todo mundo bonzinho, todo mundo a mesma coisa, todo mundo coisa mais linda. Não teria luta. Não seríamos forjados, não seríamos humildes, não seríamos amigos, não seríamos nada. Então, essa semente também, essa tendência da carne, ela é justamente a prova que nós passamos, e temos que agradecer por essa prova, porque o inimigo de Deus não teve essa prova, não teve esse tempo que nós temos para escolher entre um ou outro. Quando ele se revoltou contra Deus, quando ele se rebelou contra Deus e armou o esquema lá, e aí veio o anjo Gabriel e expulsou. E essa expulsão é eterna. Essa expulsão não tem mais volta, não tem mais para onde voltar, ele já está condenado. Então ele não teve esse tempo, ele se decidiu e tomou as consequências. Nós muitas vezes vamos poder nos decidir pelo bem e pelo mal, só que nós temos tempo da reconciliação. Nós temos tempo de se tornar melhor, de nos tornarmos melhor. Então nós temos que lutar por isso. Então nós temos que agradecer pela oportunidade da luta. Porque imagina se fosse depender de uma só escolha errada que a gente fizesse, a gente já tivesse condenado. Já era. Igual foi com Lúcifer. Imagina, você nasceu tudo bom, tudo tranquilo, tudo bonitinho, só o trigo. E aí uma escolha errada que você faz, foi-se, tome. É melhor ter a luta e a oportunidade de vitória do que não ter a luta e já está condenado, né? Então, irmãos, pensando nisso, veja como que a nossa vida é boa, como que é bela essa oportunidade que nós temos. E agora, para finalizar aqui, olha só que bonito, né?
deixai-os crescer, ao tempo. Deixa eles crescer juntos, né? Deixa então o Rafael crescer, conhecer o bem e o mal, deixa ele estruturar isso na cabeça dele. E aí no tempo da colheita, eu direi aos ceifadores, presta atenção aqui agora: arrancai primeiro o joio, atai-o em feixes para queimar, e recolhe depois o trigo. Como que é os ceifadores? Ceifadores, eles vêm, né, e passa a foice em cima assim, né? E o que tá em cima ali, tchau, obrigado. Você nunca colheu? Você nunca colheu? Não, nunca passei a foice. É uma foicinha pequenininha, a manual, né? Então você vem, ela é pequenininha, você vai cortando assim, ó. Você vai cortando. Você trabalha agachado. Uma faca em trigo. Você vai juntando o trigo. Mas hoje é uns tratorzão que faz a colheita. Assim, você fala aqui, tá dizendo ceifadores, é uma ferramentinha pequena uma assim. faca Você vai puxando assim, você afia bem e vai cortando ela. Mas você E imagina... como é que você distingue um do outro? Então, você imagina os anjos, a ceifa dele, quando é ceifa, né? A ferramenta dele. Imagina o tamanho da criança, né? Sim. Que ele vai passar assim e vai arrastar a humanidade inteira, né? Só Quem pescoço, pegar né? na foice está condenado. Então, imagina os anjos de Deus, né? Passando aquela foice assim. E aí é que entra a questão. Qual é a diferença do joio e do trigo? Você só vai perceber nessa hora. Por quê? O trigo, ele tem semente boa e pesada. E o joio não tem nada. Então, conforme o trigo vai ficando maduro e o joio também, na hora da ceifa, na hora de colher, o trigo, ele... vai pendendo com o peso. Curva. Ele se curva. E o joio fica pra cima. Na hora que passa a foice, quem vai pegar? O joio. Só o joio. E aí é interessante, na hora da nossa morte, na hora do juízo final. Nós que somos joio e somos trigo. Qual semente a gente deixou crescer mais? Aquele que é trigo é adorador e vai reconhecer a hora e vai se prostrar diante do Senhor. Então aquele que abaixar vai escapar. Porém, se eu fui joio, na hora que eu ver Deus, eu vou ser orgulhoso, assim como Lúcifer foi orgulhoso, e vou ficar de pé. E na hora que eu tiver de pé e a foice passar, eu vou ser condenado. Então quem vai ser salvo é aquele coração adorador, aquele que foi o trigo naquela briga do joio, do trigo. Qual semente que cresceu mais no meu coração? Do reino dos céus ou do inimigo do Deus? E na hora final eu vou me inclinar, porque eu reconheço que eu preciso ter esse Deus e adorá-lo, e eu me abaixo. E aí, quem tiver com a cabecinha levantada, boa sorte, não tem mais jeito, é fogo, e os outros são céu.